Alô, Flor? Ô, Flor, eu tô te ligando pra gente. Isso, eu tô pra gente isso, fazer, focalizando o evangelho. Isso, tão bom, né, Flor? Me sinto tão aliviada, Flor, quando a gente conversa sobre o evangelho, entendeu? Isso. O quê? Tô querendo saber umas coisas. É que assim, que eu estudo, né? Que você manda. Aí eu tô assim com umas dúvidas. É porque eu li lá em Tiago que a fé sem obra é morta. E lá em Romanos eu li que não é por obra. Entende, Flor? Aí eu queria que você me esclarecesse assim, um pouquinho para mim, para me esclarecer minhas ideias. Isso. Tem, tem muita coisa assim que eu não estou muito entendendo, entende? Aí você me explica assim que tipo de obra que a gente tem que fazer, isso, para poder ajudar a fé, tá bom? Isso, me fala assim, quem é que está falando verdade? Se é Tiago, se é o apóstolo Paulo, me esclarece assim mais um pouquinho, tá? Tô gostando de aprender, tô gostando de ler a Bíblia. Tá bom, Flor? Beijo, fica com Deus. Flor? É muito bom a gente falar sobre fé. Isso. A fé sem obras, ela é morta. Mas a fé por obra também é morta. Isso. Vamos ler Romanos 4, versículo do 1. Vamos ler um pouquinho, né? Para a gente estar entendendo um pouquinho, compreendendo alguma coisa. Diz assim a palavra. Então, o que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas boas obras que Deus o aceitou? Será que Deus o aceitou foi por causa das obras? Né? Vai lendo. Se assim fosse, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar, né? Mas do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. Tá entendendo, Flor? A gente tem que ler devagar e procurar entender, né? Porque a pergunta é: a fé é por obras? Então, diz assim: será que foi por causa de suas obras que Deus o aceitou? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa de se orgulhar? Mas do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso que Deus riscou seus pecados e declarou sem culpa. Porque eles costumam falar que negócio de saber, doutrinar sobre sacrifício, bota Abraão no meio, né? Isso, eles vão lá. Mas vamos ler, né? Versículo 3. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus riscou o sem pecado e declarou o sem culpa. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como direito. No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, quem justificou? Jesus nos justificou, né? Romanos 5, né? Jesus nos justificou. Crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. A gente tem que ler de novo, né, Flor? Para que as pessoas entendam. Isso. 5.
No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica, quer dizer, aquele que não trabalha, que não faz obra, que não faz sacrifício, não faz campanha disso, não vai aqui, não vai ali, sobe lá, pula daqui, pula de lá. Mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno, que é declarado sem culpa por Deus, independentemente de obras. Verdade. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, né? Na cruz Jesus nos perdoou. Ele nos transportou, está lá em Colossenses 1,13. Tirou-nos das trevas, nos levou para o seio do amor dele. Aleluia. Isso. 7. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados não são mais contados contra ele por Yahweh. Né? Porque pelo mundo, por esses senhores do mundo, né, o pecado não acabou. Nós continuamos pecadores, temos do que fazer sacrifícios, fazer obras, justificar, que Jesus já justificou. Nós temos que justificar a nossa salvação. Isso. Flor. Isso, ele não aceita. Isso, ele não aceita a justificação de Jesus Cristo. Eles anulam, né? Então, versículo 9. Agora, então, a pergunta. Será que esse perdão só é dado àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Vamos ler direitinho? Do 8. Como é feliz aqueles cujos pecadores não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora então a pergunta: será que esse perdão só é dado àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Quer dizer, você está em cima do muro? Inclusive, a circuncisão ou o perdão é dado também àqueles que não guardam as leis judaicas, ou seja, os incircuncisos. Gente, nós, né? A gente não faz essas coisas. Mas tão somente confiam em Cristo. Em 1 Coríntios 3,11, a gente não tem outro fundamento a não ser Jesus Cristo, esse que está vivo, entendeu? Bem, que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu a salvação por meio da sua fé. Foi somente pela sua fé? Quando foi que Deus deu a salvação a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu? Antes que passasse pelo rito de circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde que Abraão foi circuncidado? O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual. Não, olha, é o pai de... Olha, entendeu? Não tem nada a ver com essas hermenêuticas que tem por aí. Abraão é o pai espiritual de todos que creem e são salvos sem passarem pelo rito da circuncisão. Portanto, aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. Nós, né? Nós não somos judeus, a gente não circuncidou nada, entendeu? Mas nós somos justificados pela fé.
Romanos 5. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse tipo que os salva. Vamos ler de novo. Eles podem ver, vamos ler do 12. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado. Entendeu? Tá entendendo aí que não é por obra? Isso. É verdade. Vamos continuar aqui lendo. 13. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Vamos ler de novo, pô. A nossa Bíblia é boa, né, pô? Mas acho que por aí está escrito não. Vamos ler então para ver, para eles aprenderem com a nossa Bíblia. É isso. O que tem que falar? Tá em Romanos 4, versículo 13. Está escrito assim. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Pois se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Oh, Jesus! Oh, meu Deus do céu! Eu fico aborrecido com você, porque você mostrou esse versículo. Que isso, Flor? Ficou aborrecido com você? Hã? Flor, não importa, Flor. Lá em 2 Timóteo 4, tá falando assim, ó. Pega aqueles que não, pega mesmo, fala, Deus. Porque aí isso vai doer como um câncer no ouvido, mas vocês pegam essa palavra, é verdade. Tá escrito, vai lá, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Isso. Vamos ler de novo aqui. Isso, verdade. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Não adianta dar jeitinho brasileiro, não. É isso, tem que ler a Bíblia. Pois se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa é inútil. A questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-la. O único jeito de podermos evitar a quebra da sua lei é não termos nenhuma para quebrar. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé. As promessas são concedidas a gente é por obra, não por sacrifício. Precisa você subir aqui, subir ali, para aqui. Tem que ficar todo dia, semente, a semana toda aqui. Você tem que vir todo dia, 7 dias da campanha, depois 70 dias da campanha e 21 dias.
em 27 dias. E você tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê. Meu problema, sabe? Você fica assim desorientada, entendeu? Não precisa nada disso. Está escrito aqui no versículo 16 de Romanos 4. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente, pela graça, como presente, que bom, né? Presente de graça, está escrito, né? Presente de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não. Aleluia! Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos. Quem quer seguir? Não, eu não sou judeu, não. Mas quem seguir é problema. Se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós, quanto à fé. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus em quem Abraão creu. Deus que dá vida aos mortos. E ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Então, Deus viu em Abraão, na passagem de Abraão, a fé. Mas o homem vê o sacrifício, entende? Isso. Então, por quê? O homem precisa doutrinar em cima do sacrifício. Por isso que eles põem vários caminhos. E só tem um caminho. Então, verdade. 18 diz assim quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus. Embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se, e porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha certeza de 100 anos que Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. Então, para terminar, vamos falar bem forte, todo mundo? Isso. Romanos 4, versículo 21 e 22. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé que Abraão foi aceito por Deus. Vamos reproduzir umas bíblias dessa para a gente estar falando por aí, né? Isso. Vamos ficar por aqui. E Flor, vou te dizer, hein? Vem comigo. Vem comigo sempre, Flor. Pega aí essas informações, tá bom? Beijo.